Deixa eu atualizar para você a investigação da morte do diretor Paulo Bartolomeu. Lembra do diretor? O corpo dele foi encontrado num riacho entre Londrina e Itamarana. No dia, chovia bastante, inclusive, por aqui. A polícia foi para lá na sequência. Pela manhã não chovia, na sequência apareceu chovendo lá. Encontraram o corpo e poucos quilômetros adiante encontraram um carro, um veículo Honda. E descobriram que o carro era do professor. O carro aqui, ó, é a imagem de chuva e o carro queimado. Descobriram que o carro era do professor e a polícia passou a fazer a investigação. Na semana passada, nós trouxemos aqui em primeira mão a informação de que a festa que ocorria no dia anterior à morte era na chácara do professor. Ou seja, as pessoas que estavam na festa tinham informações privilegiadas que poderiam levar a polícia até o assassino ou os assassinos do professor. Pois bem, nesse final de semana, teve a operação da Delegacia de Homicídios e pelas primeiras horas da manhã, nossa equipe já acompanhava esta operação. Chegaram até 2 irmãos, essa imagem de um deles que foi preso. E o que levou a polícia até eles? Transferência bancária. A polícia descobriu que eles transferiram dinheiro da conta do professor para a conta deles. Ou seja, eles tinham acesso à conta do professor. E esse foi o fator determinante para que a justiça emitisse lá a ordem de prisão e a polícia pudesse cumprir essa operação. Vamos entender agora certinho o desdobramento dessa história que não termina por aqui. A reportagem agora que você vai ver. Enche a tela. O dia ainda não tinha amanhecido quando os policiais da Delegacia de Homicídios saíram às ruas para cumprir 2 mandados de prisão e de busca e apreensão. As equipes se dividiram entre Londrina e Itamarana. Os alvos, suspeitos de envolvimento na morte de Paulo Sérgio Bartolomeu, de 50 anos, diretor do Colégio Estadual de Guaravera. O homem foi preso de forma temporária, que tem prazo de 1 mês. De acordo com o delegado, o assassino teria repassado R$1.000 para a conta do irmão e ainda confessado o crime. Foi transferido um valor de 10 mil e pouco da poupança dele para a sua conta corrente. Da conta corrente foi feito um Pix por volta das 3 horas da manhã para a conta de um dos investigados. E depois, às 7h28 da manhã do dia 28, foi transferido feito um TED para a conta do segundo suspeito, que são 2 irmãos. O corpo de Paulo Sérgio foi encontrado em 28 de dezembro em um córrego entre o distrito de Lerroville e a cidade de Itamarana. Ele estava com os pés e as mãos amarradas e com uma calça enrolada na cabeça. O médico legista do IML identificou diversas perfurações no pescoço da vítima provocadas por faca. O carro do educador foi localizado pelos policiais na mesma região, completamente destruído pelo fogo. A polícia informou que o diretor esteve com um dos envolvidos numa chácara em que era proprietário, onde aconteceu uma festa. O assassino está foragido. Ele era conhecido, já frequentava a chácara. O outro, aí nós temos que ainda verificar com testemunha se ele frequentava a chácara. A Polícia Civil investiga 2 possibilidades para o crime: latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e extorsão e depois assassinato. Segundo o delegado, o diretor passou em uma conveniência que fica no Conjunto Cafezal com pelo menos um dos suspeitos horas antes da execução. Ele ainda teria sido torturado na chácara. Nós verificamos que a morte não ocorreu na chácara. Por quê? Não havia sangue na chácara, mas observamos que ele foi subjugado na chácara porque ele foi encontrado amarrado com tecidos condizentes com tecido que tinha na chácara dele. Ou seja, ele foi amarrado na chácara e levado até o local. Pode ter sido morto dentro do carro, no porta-malas do carro, ou lá naquele rio, porque no riacho tinha sangue nas pedras. Então, essas possibilidades. Uma coisa é certeza, não foi na chácara. Paulo Sérgio era funcionário público do Estado desde 1995. Há 14 anos, trabalhava na direção do Colégio de Guaravera. Entre os amigos, era conhecido por ser uma pessoa amigável e dedicada. Uma pessoa muito amável, sabia entender a gente conversava, brincava, hora dos apuros, corria atrás, ajudava a gente, muito amável. É mais um caso marcante aqui na nossa cidade que a polícia dá uma resposta rápida, mas as investigações continuam. E qualquer novo passo sobre a morte do professor Paulo, a gente vai mostrar para você aqui no BG. 12h32.